Oi, estamos aqui de novo com o Fono Talk. Hoje a gente vai ter uma conversa super bacana com a fisioterapeuta Ana Luísa Soares, a tia Ana da Helper Kids. Eu vou ter um prazer enorme de conhecê-la e vocês também, mamães, principalmente dos bebês prematuros e dos bebezinhos, porque esse mês é o mês de conscientização da prematuridade. E a gente está trazendo essa conversa super interessante, além de mim também, na minha experiência, não só como profissional, mas como mãe de uma bebezinha prematura, que foi a Amanda. A Amanda hoje já é uma adulta de 26 anos, mas há 25 anos atrás, eu com 23 anos apenas, tive uma bebezinha prematura e foi muito difícil passar por esse período sem uma equipe de apoio, sem profissionais que trabalhavam e se dedicavam ao desenvolvimento infantil e ao apoio das famílias. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, porque a Tiana tem muita coisa para informar, para dizer, para ajudar as mamães. Então, mamães de bebês prematuros, dê um joinha para a gente, acompanhe o nosso canal, vejam os vídeos e sempre, para quem vê os vídeos até o final, vocês sempre vão ganhar o bônus, que é o meu e-book de aleitamento materno. Então, acompanhe a gente aqui no canal e vamos conhecer a tia Ana hoje. Oi, tia Ana. Prazer, Fernanda. Prazer, todas vocês. Eu sou a tia Ana da Helper Kids. Trabalho com bebês há quase 24 anos. Só de UTI neonatal foram mais de 17. E também ambulatório de segmento, onde esses bebês recebiam alta e eles eram acompanhados, então, acompanhamento de todo esse desenvolvimento até eles completarem 6 anos. E hoje eu não estou mais na UTI neonatal, mas eu continuo acompanhando esses bebês no pós-alta hospitalar, fazendo o acompanhamento e toda a intervenção precoce desses pequenininhos. Obrigada, Fernanda. Vai ser um prazer enorme aqui para essas mães poder a gente trocar o conhecimento, trocar essas ideias. E eu já sou mamãe de duas, né? Tenho a Amandinha, que foi a prematura, mas a outra nasceu pequena para a idade gestacional, que é aquele bebezinho. Para quem não sabe, o bebê pig é aquele bebezinho que nasceu de termo, mas não se desenvolveu bem na barriga. Então, tive duas bebês que demandaram muito de uma profissional como a Tiana, mas na época eu não tive uma Tiana. E hoje a gente tem, né, a oportunidade de poder ter vários canais, um deles é esse aqui, né, o podcast Fonotalk, para a gente poder informar e orientar essas famílias o quanto é importante a gente ter os profissionais ao nosso lado. O que que você acha de quando a mãe sai dessa unidade neonatal, cheia de dúvidas, mais dúvidas do que soluções? Qual era assim o caminho que ela deveria traçar, o primeiro caminho, que tem que ir para todos os profissionais para fazer avaliação com físico, com fono, ela tem que começar um caminho pelo médico fazer essa indicação. Como você achava que deveria ser depois de tantos anos de experiência? Vamos falar do mundo ideal, né? E a Um gente, pouquinho de como deveria como ser. deveria O que é que ser. essa mãe deveria escutar de nós, enquanto profissionais da área de saúde, né? O que é que nós deveríamos ter? Como é que a gente deveria fazer essa escuta? Como é que a gente deveria fazer esse acolhimento dessas mães com esses bebês ali? Principalmente essa parte de alimentação e da dúvida. Meu bebê vai segurar a cabeça? Meu bebê vai sentar, Tiana? Meu bebê vai andar? Essas são as principais dúvidas, né, Fernanda, que acontecem, e uma delas que é a chave: meu bebê vai andar, né? Meu bebê vai se desenvolver normal. Então, voltando, né, o que que você me perguntou, como deveria ser essa alta, esse momento pré-alta? Na verdade, ele acontece desde quando esse bebê nasce, né? Esse vínculo que os profissionais deveriam fazer e lá já informando as mães ali dia após dia o que é necessário e o que é importante, porque depende muito da idade gestacional e da Sim, gravidade daquela criança dentro do momento daquela internação. E aí, ao meu ver, quando esses bebezinhos estão ali prestes a receber alta, a gente tem, a família tem uma demanda muito grande, tem muitos profissionais os quais vão acompanhar essa criança ao longo de um determinado tempo. Então, eles deveriam ser subdivididos. Então, a físio deveria orientar essa mãe ao posicionamento, o que é a melhor estratégia para ela fazer em casa. Falar de todos os sistemas sensoriais que são extremamente importantes para os nossos bebezinhos prematuros. porque essa postura, inclusive, só para orientar mais, essa postura, inclusive, na hora que a físio orienta essa postura, ela já está ajudando, porque vai ser a mesma postura. Na hora que você
faz posturas corretas para tirar e botar no berço, para trocar a fralda, para segurar no colo, você já está ali ajudando demais a parte da alimentação, porque já é a postura correta para evitar que o bebê engasgue, para fazer com que ele sugue direitinho. Então, assim, essa parte postural tanto ajuda fono, como ajuda essa parte sensorial que vai ser importante para ele descobrindo as outras coisas. Então, já é assim, só nessa parte aí já dá um boom de ajuda, O né? quanto essa posição é importante para tudo, né? Para Para como o tudo. bebê vai comer, como ele vai crescer, como ele vai se desenvolver, como vai ser o desenvolvimento dessa criança ao longo dessa vida. Que às vezes aquela mãe fica assim pedindo, nossa, meu Deus do céu, vou precisar fazer físio 24 horas por dia, não sei o que, não sei o que. Não é. E se você orientar posturas, porque nós temos aqui só, cortando aqui de novo, porque é muita coisa, viu, gente? Calma. Assim, a nossa vivência de formação é o Bobat, que esse conceito Bobat foi um conceito criado há muito tempo atrás por um casal de fisioterapeutas. E como foi que eles resolveram criar esse conceito? Foi em cima de orientações para famílias que viviam em locais isolados, eu acho que em locais que tinham pouco acesso, essas famílias na Europa. Então, como é que ela via? Nossa, essas famílias vão precisar ir em algum lugar? Não, eu posso, de repente, orientar para que no dia a dia elas consigam fazer atividades que tornem essas crianças funcionais, que ajudem o desenvolvimento. Então, na verdade, a gente pensa que porque a gente consegue ver desvios no desenvolvimento, a gente estuda o que acontece de errado. Não, a gente estuda o desenvolvimento, o que acontece no correto, para a gente poder ver com o que está acontecendo ali, um pouquinho de desvio, você já puder ajudar. Então, a nossa visão é de prevenção, não é de tratamento, né? Deveria ser, né, Fernanda? A visão que a gente quer Que deixar aqui todos para os profissionais vocês tenham junto com as famílias é essa, é né? a visão que a gente quer deixar aqui, mamães, é que às vezes é o menos é mais. Às vezes o principal para qualquer bebê, né? Então, desculpa. Volta, Tiana, volta. Então, falando do posicionamento, a gente vai levar para tudo, para atividade de vida diária, para comer, para se alimentar, para brincar, porque no final das contas, Pronto. eu falo muito isso, gente. O bebê, ele brinca. E todo mundo me pergunta, mas um bebezinho recém-nascido brinca? Lógico que ele brinca. Vocês já perceberam o quanto ele movimenta o corpo dele? E o quanto é diferente a movimentação de um bebê em relação ao outro? Por isso que aos sinais de atenção e a orientação do profissional, e aí falando principalmente do fisioterapeuta, para que ele oriente aquela mãe, aquele pai, aquele cuidador, a rede de apoio, se a família tiver, colocar a criança da melhor forma possível, para que ela gaste menos energia, Sim, para que isso ela aí é tenha um sono importantíssimo. tranquilo, para que o alinhamento biomecânico daquele corpo esteja adequado e não deixar a criança solta de qualquer maneira. Então, existem orientações e posições as quais devem ser realizadas dentro da unidade de terapia intensiva neonatal antes dessa criança sair de alta, para que as famílias sejam encorajadas a colocar e não tenham medo, porque os pais muitas vezes eles têm muito medo de colocar o bebê de barriga para baixo. E fica assim, a atenção para vocês, mamães de bebês, mesmo sendo bebês termos, mas falando do termo e do prematuro, mas em especial do prematuro. O bebê brinca de barriguinha para baixo e também de barriguinha para cima, mas ele dorme de barriguinha para cima, mas ele brinca de barriguinha para baixo e de lado. Então, são posturas que muitas vezes a gente tem muito medo, porque não foi Sim. encorajado a colocar aquela criança naquelas posições. E nós precisamos fazer isso. E muitas vezes, o que vocês fazem? Vocês colocam a criança e contêm eles muito, por medo do bebê, de repente, fazer um reflexo de Moro, o bebê acordar, ou a saturação do bebê cair, coisas vão acontecer, por isso que vocês precisam receber as orientações adequadas antes de vocês irem de alta. Não adianta a gente querer informar as famílias todas as orientações e todos os Na profissionais hora da alta, na hora de sair, né? que eles precisam fazer o acompanhamento na hora que a mãe vai sair, porque ela tá tão emocionada que ela tá indo embora depois de tanto tempo de internação,
que ela escuta algumas coisas e a gente precisa saber disso e precisa ter essa empatia de entender aquele momento. Ela não vê a hora de ir embora, de ter o filho dentro Sim. do quartinho que ela preparou, com a roupinha que ela preparou, com todos os brinquedos, né, com toda a decoração feita com todo o amor e carinho para aquela criança. Ela quer ir embora, então isso precisa ser feito antes. Só que quando as mães saem, elas saem com um monte de papel. Então a gente precisa lembrar dessas orientações antes. Então, assim É. como o pediatra precisa lembrar a mãe quantos dias ele tem que sair dali e passar na avaliação com o pediatra. Assim como eu preciso sair daqui, preciso passar com a fono, eu preciso sair daqui de imediato e correr para o neuropediatra, eu preciso Sim. sair daqui correndo para o oftalmologista, porque o bebê vai passar em várias especialidades, preciso correr para o gastropediatra. Então, acho que cada um tem o seu papel dentro do antes, né, antes dessa criança ter a alta hospitalar, para que depois, normalmente, a enfermeira do local que faz, né, a entrega de todos os papéis que essa Sim. família precisa. Olha, precisa da físio, precisa da fono, enfim, de todas as especialidades. E depois, quando essa criança vai embora de alta, quem deveria conduzir, e muitos profissionais brilhantemente fazem isso, é o pediatra. Olha, agora a gente vai para a fisioterapia. Então, o primeiro profissional, quando os pais saem com o bebê prematuro da unidade de terapia neonatal, é o fisioterapeuta, o qual deve, eu vou falar deve porque os pais precisam saber disso, avaliar os bebês através de escalas padronizadas de desenvolvimento motor. Existem várias. Hoje a gente sabe quantas escalas deveriam já ser aplicadas dentro da unidade de terapia neonatal. Então, ali Antes mesmo do de bebê sair de sair. alta, porque daí o bebê sai com encaminhamento e com uma avaliação do fisioterapeuta. E quando essa família for para uma clínica, para um consultório, buscar um fisioterapeuta, ele já saiba como era a movimentação daquela criança antes dele ter alta. Então, quer dizer, antes dele sair, eles têm que ter, isso é importante, viu? Antes de sair, o bebezinho prematuro tem que ter, ele já tem que sair com O mundo avaliação ideal, né? no mundo ideal. Mas aí é importante saber, mamãe, porque Exato. aí vocês podem, mamãe que está com o bebê ainda na unidade, de repente se informar. Aqui, como é que vai ser essa avaliação? Em que escala o meu bebê tá? Como é que ele tá? Porque aí, quando sair, que vai levar para o profissional, que vai acompanhar, já saber o que é que acontecia antes. Porque como é que a pessoa vai saber? É como a gente, quando o bebê sai, quando as mães vão para mim, por exemplo, para reavaliar, no caso do teste da linguinha, que agora está dentro das triagens neonatais obrigatórias, tem duas da fono, que é o da orelhinha e o da linguinha. Eu reavalio teste de linguinha. Então, se o bebê chega para mim, vem do pediatra, porque não está ganhando peso, porque a linguinha, se ela estiver muito presinha, não vai ter a movimentação adequada para sugar. Aí chega aquele bebê que o pediatra diz: não, bebê não, Fernando, o bebê não está ganhando peso. Será que pode ser uma língua presa ou uma imaturidade mesmo da sucção referente à prematuridade? E a gente vai reavaliar isso aí para ver. Porque se realmente for a língua presa, vai ter que fazer a frenectomia. Mas aí, do jeito que é para mim importante eu saber qual foi o resultado que a fono deu. Aí eu vou lá na parte de alta e vejo como é que estava. Se foi normal, se foi alterado, para a gente ver se realmente o que aconteceu isso lá na unidade. Da mesma forma, o ideal é que tenha essa avaliação antecipadamente. Isso, a gente tem algumas escalas, né, que são utilizadas e podem e devem ser utilizadas dentro do período neonatal, que é a TIMP, né, então ela avalia os prematurinhos até 4 meses, depois a GMA, que é o General Movement Assessment, que é através da movimentação do bebê, que também é feita desde a parte, né, com o bebê prematurinho até os 5 meses de vida, e tem a Heine, que é padrão ouro, né, a Hammersmith, ela é padrão ouro, então ela pode ser avaliada neonatal e depois ela também vai ser avaliada no pós-natal. Então, a gente tem esse caminho que tem de pontuação dessas escalas. Então, por exemplo, a Hammersmith, ela é bem conceituada principalmente para diagnóstico, né? Junto com a General Movement System. Então, ela tem padrão ouro junto com a ressonância magnética. Então, como esse bebê se movimenta, porque a GM ela é observacional, e isso acontece já desde a barriga da mãe, então é uma das informações extremamente importantes que a gente pergunta. Claro que quando esse bebezinho é muito prematuro, a mãe não vai ter essa Não vai ter tido resposta. essa resposta, sim.
Então, como esse bebê se movimentava na sua barriga? E existem relatos muito diferentes, né? Era muito, não era, movimentava pouco em relação ao que eu ouvia de uma outra pessoa, né? Porque eu tô sendo mãe pela primeira vez. E depois que esse bebê tá ali na incubadora, como esse bebê se movimenta? Como que eu organizo essa criança dentro da UTI neonatal para que eu tenha, consiga avaliar essa movimentação? É aquele bebê que está sempre em extensão? É aquele bebê que eu consigo organizar e ele fica organizado? Porque essa movimentação vai me levar a ter caminhos de pensamentos de alerta para essa criança. Por isso que se a gente tem uma avaliação Sim. já vinda da UTI neonatal pelo profissional fisioterapeuta, porque não tem nenhum outro profissional que vai avaliar dessa maneira, é o físio. Ele é responsável pelo desenvolvimento motor do bebê. Então, se ele faz essa avaliação e passa, né, para os pais, esses Sim. pais levam para o profissional que vai acompanhar no pós-alta, a gente já tem um caminho muito grande de como era essa criança. Será que eu preciso fazer só o acompanhamento? Essa criança precisa de uma intervenção, né, mais frequente do E fisioterapeuta? até porque a gente está falando de prematuro extremo, de bebês que às vezes passam 3 meses dentro, 2 meses dentro do incubador. Então, assim, é uma fase, ele vai viver o restante da gestação ali, né? Exato. Se você falar de bebê a termo, a gente já sabe que os 3 primeiros meses é um período ainda que o bebê está concluindo essa gestação fora da Essa barriguinha, gestação. né? E aí a gente já tem que falar para essa mãe o quanto ela vai ter que ter atenção, porque lá dentro o bebê não se movimentava mais tanto, porque já estava sem espaço. Lá dentro era tudo escuro. Lá dentro ele não ouvia os sons como ele ouve aqui fora. Então é um período de adaptação a tudo isso, a esse mundo. Que aí você tem que estar atento se vai aparecer alguns sinais que vão desviar esse desenvolvimento. Imagina o prematuro. Exatamente. Então, tem que ter cuidado com essa organização, como você está falando, que se você passa 24 horas posturando aquele bebê para tudo, obviamente que se você fizer essas posturas de forma adequada, vai trazer muito mais respostas positivas. Você Que é está essa questão. protegendo, né, o desenvolvimento E dele. essa questão que você falou também de poupar energia, que o prematuro precisa muito, porque o desgaste calórico do bebê prematuro é tanto que a parte de alimentação vem sempre no final, né? Você vai expor ele a uma alimentação por via oral, tirar da sonda e tudo mais. Depois que esse bebê já está, você já tem certeza que ele não vai perder calorias, não vai perder energia. Que na hora que você começa a alimentar por via oral, opa, fono, teve uma queda aqui, perdeu peso, não ficou bem, caiu saturação, para. Aí para, diminui a fono, aí você volta um pouquinho para caminhar mais depois. Então, já que a gente está falando de posturas, vamos falar o que é que você acha assim, de posturas mais interessantes, porque uma coisa é que a gente precisa de posturas mais de extensão para a respiração e de posturas mais organizadas para a alimentação. Então, tem hora para Tudo. para tudo. Aí vamos ver umas dicas importantes de postura que você acha que é assim, que ajuda demais uma No mamãe pós-alta? no pós-alta. Pós-alta. No pós-alta. O que a gente fala muito para as famílias é em relação ao desenvolvimento motor do bebê. Então, a gente sabe o quanto, até o 4º mês de vida, a gente tem um padrão ouro para essa estimulação do desenvolvimento motor dos bebês. Então, é muito importante a gente saber o que o bebê precisa fazer nesses primeiros meses de vida. E que muitas vezes as mães não são encorajadas. Por isso, da orientação, quanto a orientação é importante. Então, quando o meu bebezinho está dormindo na soneca diurna, né? Então, tá soneca, eu tô sendo supervisionado. Eu coloco esse bebezinho para dormir de lado. Então, eu organizo mãozinha na mãozinha, uma perninha em cima da outra. Eu trago um aconchego, posso colocar até uma toalhinha dobradinha no meio dessa criança para que ele abrace um pouquinho, supervisionado, porque eu tenho um artefato. E o bebê está de lado. Então, ele não pode estar sozinho, nem para a mamãe fazer xixi. A mamãe tem que estar do lado, ou alguém tem que estar do lado da criança. E aí eu faço uma variação, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Eu já organizo essa criança, eu já coloco ela em flexão. Lembra que o bebezinho prematuro, ele não trabalhou essa flexão fisiológica na barriga da mãe, principalmente os prematuros abaixo de 32 semanas, de 28 semanas menos ainda, porque eles estão mais em extensão. Então eu organizo essa criança mais em flexão quando eu coloco esse bebê de lado para que ele tire as sonecas supervisionadas. A mesma coisa vai valer
para que esse bebê, quando ele fica de barriguinha para baixo. O barriguinha para baixo faz muito apoio tóraco-abdominal. Essa criança, muitas vezes, precisou de oxigenação, fez apneia, né, dentro da Uhum. UTI. Então, estão vários outros diagnósticos aí associados. Então, esse apoio faz com que essa criança também tenha essa melhora dessa coordenação, dessa respiração, e ele trabalhe muito ativamente e biomecanicamente correto, a posição da extensão. Então, apoiando e aproximando esse bracinho, porque é um bebezinho pequeno, a gente está falando de bebês abaixo de 3 meses de vida, quando eles saem do pós-alta, corrigido. Isso é sempre Uhum. importante que a gente lembre, né? Sim, Que o prematuro a sim. gente vai corrigir a idade gestacional. Acho que a gente pode fazer um parênteses, Fernanda, para Pode, faça. explicar. Explicar essa idade corrigida é Então, importante. assim, todo bebê a gente vai corrigir para 40 semanas. Então, um bebezinho que nasceu de 32 semanas de idade gestacional, ele tem 2 meses a menos. Amém. Então, a gente vai Exatamente. corrigir. O bebezinho que tem 4 meses cronológico, porque ele nasceu e hoje ele está com 4 meses, mas ele nasceu de 32 semanas. Isso quer dizer que eu vou olhar o desenvolvimento motor do meu bebê com 2 meses Com de 2 meses idade de idade, exatamente. corrigida. Então, a gente sempre corrige. Todos os bebês nascidos abaixo de 37 semanas, a gente vai corrigir a idade gestacional Só deles. que o prematuro tem outro parêntese, né? A gente corrige, mas a cabeça dele é acelerada, E é isso que a gente acelerada quer, sempre, né? acelerada sempre. Ele sempre quer, eles sempre estão Eles querem a mais. a mais, eles sempre querem a mais. Eu sei porque eu tenho uma e veio para cá com 16 anos, é danada demais, já É está ótimo. aqui. Então, eles sempre estão, a mente é E é isso que a ativa gente quer demais. quando a gente faz as escalas, né? Quando a gente avalia no pós-alta e coloca os Aham. bebês em escalas, a gente quer ver eles ali mais entre a idade cronológica e a corrigida. Algumas coisas eles vão fazer na cronológica, Sim. outros na corrigida. Mas tem crianças que eles vão sempre muito chamar atenção porque eles batem muito na trave ou eles têm um atraso já importante de desenvolvimento. É isso que vai chamar a atenção. Bom, voltando ao Ao posicionamento. posicionamento que é muito, muito Muito importante. A importante. minha tinha um hábito, saiu da unidade, que ela de ficar de bruço. Aí a gente sempre ficava, porque ela sempre queria, ela só aquietava, dormia mais, ficava mais aconchegada de bruço. Ela ficava tanto de bruço, até quando foi maiorzinha, assim, perto de 1 ano, que o joelhinho ficava assim vermelhinho. Todo raladinho. Ela gostava muito de ficar de bruço. Era muito Isso engraçado. é muito bom, né? Eu falo que assim, eu gosto muito das crianças que gostam de ficar de bruços, né? E quando a criança não gosta, isso é importante, porque assim, o bebezinho prematuro, principalmente o que passa muito tempo internado, ele tem muitas questões de região cervical, porque lembra que ele ficou em oxigenoterapia, ficou em ventilação mecânica, em CPAP, então eles têm muitas questões aqui de toda essa musculatura de pescoço, de ombro, então a gente tem que estar muito atento, e isso vale para as mães, porque muitas vezes o profissional pode não se atentar, mas você precisa se atentar. Aquela criança que tem aquele ombro muito alto, tem Sim, aquela porque fica. dificuldade de olhar para os dois lados, isso é muito importante, porque você já precisa receber, ou deveria já ter recebido essa orientação antes de ter E até alta. porque antigamente, hoje não, que vocês variam essas posturas na respiração, né? A minha ficou muito tempo entubada e até foi extubada e teve que ser intubada novamente. E aí passou por toda, né? A fase do capacetezinho, do CPAP, tudo. Mas aí, no tempo dela, não se mudava as posturas. E o bebê ficava entubado Então, esse sempre. capacetezinho que a Fernanda está falando é o halo. Hoje em dia, né, a gente tem outras estratégias, a gente já não usa, exceto acho que em algumas regiões muito isoladas aí do nosso Brasil, pode ser que No tenha. meu tempo Ele era era um o fechadinho, assim, um fechadinho, acrílico, né, em era. que o oxigênio entrava e circulava ali dentro. Acho importante, né, como você falou, a gente Quando explicar. eu falar as diferenças hoje. No hospital que eu trabalhei lá em Fortaleza, que era um hospital público, ainda tinha. Ainda tinha, às vezes, O halo. esse mais antigo. Hoje a gente já tem outras Já tecnologias, tem né? outras Então, os tecnologias. hospitais Aqui aqui em nos São hospitais Paulo, daqui já não nem tem. o particular, nem o Mas público. lá, nenhum hospital particular. Aqui eu só trabalhei em hospital particular, mas lá em Fortaleza ainda tem. Nos hospitais públicos de lá ainda usam, ainda. Aqui já não usa mais, A gente tem né? outros recursos, né? Outros recursos para usar, mas Isso. e essas posturas que você não vê mais. O bebê entubado, mesmo muito, muito pequeno, aí você não vê mais essa postura tão de extensão que eles ficavam para poder, porque se achava que não podia, e era um bebê que você não podia nem tocar, que assim a gente não podia visitar, não podia entrar, não tinha.
E quando você entrar na unidade naquele tempo, você tinha que se paramentar demais, né? Você tinha que se vestir todo. Não Dava que até hoje medo de tocar, né? dava até medo, assim, porque a gente se paramentava tanto que eu digo, meu Deus, será que eu posso abrir essa incubadora? Até para abrir a incubadora você tinha medo, no tempo da minha pequenininha. E essa questão postural é uma questão que compromete demais, dificulta muito, muito, muito o manejo E a com o gente fala bebê. tanto, né, da proteção, da neuroproteção do bebê, e isso vale para todas as crianças, né, principalmente para esses bebezinhos prematuros. E aí a outra postura é o barriguinha para cima. E o barriguinha para cima, a gente Uhum. pode ajudar esse bebê a também estar mais em contato com o próprio corpo dele, não aquela criança que está aqui solta em extensão. Então a gente trazer esse bebê mais perto, e aí a maneira com que essa mãe vai segurar essa criança no colo. Todas essas orientações precisam ser passadas quando a criança também tem alta hospitalar. Então, você teve essa orientação que deveria acontecer antes da alta hospitalar, falando da fisioterapia, e depois da alta hospitalar, quando essa criança está no consultório, no ambulatório, o profissional deve orientar essa família quanto é importante cada uma dessas posturas e a observação dessa mãe da posição e a dificuldade que essa criança tem em alguma postura. Ou, olha, ela não gosta, isso é muito comum, o bebê não gosta de ficar de bruços. Por que que ele não gosta? Ele está desorganizado? Tem alguma questão dessa região cervical e dessa região de ombrinho que está dificultando essa criança? Por que que ele não está ficando? Ele já está em extensão, tanta extensão, que para a gente trazer esse bebezinho mais organizado, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. E aí, quando esse bebê está de barriguinha para cima, as mães devem receber essa orientação de brincar com a mãozinha na mãozinha, o pezinho no pezinho, a mão na perninha. Então, fazer movimentos para que essa criança tenha movimentos e pensando no amanhã, que a gente sempre vai pensar no depois, né, ao longo desse desenvolvimento da criança, que claro que já aconteceu, já começou a acontecer desde quando ele está na barriga, Sim. mas falando dessa pós-alta, para que a gente organize cada vez mais e traga cada vez mais um pleno desenvolvimento para aquela criança. E aí, falando aí da parte de todas essas posturas e levando para as orientações já da parte de linguagem e comunicação, que aí sempre que você está fazendo essas posturas, você deve estar falando, você deve estar conversando, você deve estar dizendo o que está acontecendo, porque o bebezinho está vivendo exatamente esse momento de se autoconhecer, para depois ele ir conhecer o mundo através de você. Porque o bebê tem que ser. A gente, às vezes, as mães chegam para você e ficam preocupadas. Ah, o meu bebê não fala, o meu bebê não fala. Mas a gente tem que saber que tem uma diferença entre falar e a comunicação. Às vezes, para maturidade do bebê, é mais importante que ele consiga se comunicar com você, nem que não seja através da fala, mas que seja através de mostrar, de apontar, de levar você até onde ele quer, do que muitas vezes ele falar, porque falar é a parte mecânica, é você mexer a boca. Eu posso estar falando aqui aleatório, coisas que não tem nada a ver. Posso estar conversando aqui com a tia Ana, sem estar olhando para ela, sem estar olhando para vocês, e eu não estou comunicando nada. Porque a criança precisa entender desde muito pequena que a comunicação só acontece com o outro. Eu tenho que ter um momento de escuta, eu tenho que ter um momento que eu falo e o outro me responde. Então, se eu não olhar para o outro, se eu não manter esse contato visual, principalmente na hora que você coloca ele de frente, né, de barriguinha para cima, você está sempre conversando com esse bebê, falando com ele, aproximando na hora que a Tiana falou, de botar a mão na perna, mão no pé, porque você está ensinando. Aqui é minha perna, aqui é meu pé, aqui eu começo, aqui eu termino. Então, tudo isso aí, você vai ativando todos os sistemas. E principalmente o sexto sistema, que é o proprioceptivo, que a gente diz hoje, né? Que a gente tem um sexto sistema que dificulta tanto lá na frente essas crianças para perceber o controle aqui, essa parte oral, que eles têm muita rejeição, porque passaram por muita coisa ruim aqui, foram entubados. Depois tem a sonda, que aí depende de cada unidade, se a sonda é naso ou oro, mas assim, é um incômodo ruim. E aí tem todos os estímulos que a gente tem que fazer. E aí são bebês que têm muita dificuldade do toque. Então, tocar, outra coisa importante, pronto, vamos falar um pouquinho como é que você, quando você vai fazer essas mudanças de postura, como é que deve ser sua mão? Como é que você deve pegar nesse bebê? Às vezes as mães com medo
Às vezes até a gente tem aquela pessoa que fala com você com a pontinha do dedo. Não é tão bom quando a pessoa pega em você com a pontinha do dedo? Vamos falar como é que deve ser esse toque do bebê. Isso é muito importante. E aí, o toque dentro da UTI, a mãe tem que ter sempre um toque firme. Então, a gente coloca a mão e a gente faz a contenção dessa criança. Então, a gente não aperta, mas a gente tem um toque mais firme, mais suave. E uma das coisas que a gente orienta muito, vocês que estão passando aí, que estão dentro das unidades de terapia intensiva neonatal com o seu bebê, atenção aos carinhos. É muito gostoso fazer carinho, mas atenção, o bebezinho não gosta, aquele toque pode ser incômodo para ele pode cair saturação, ele pode não gostar. Então, se você for fazer carinho, faça o seu carinho, mas faça e para. Lembra sempre de fazer um toque com uma contenção. E a mesma coisa quando vocês estão em casa com esse Uhum. bebê. Claro que ele aceita muito mais esse carinho do que quando ele é muito prematurinho. Quando esse bebezinho já é termo, ele vai aceitar muito mais esse carinho do que antes. Mas sempre atentos que o toque deve ser suave, porém deve ser firme. E isso é quando a gente orienta também. Eu gosto muito de orientar as famílias a fazerem massagem nos bebês. Massagem Hum. traz movimento. Massagem aumenta o vínculo, assim como a gente faz o canguru, né? Coloca os bebezinhos aqui no contato pele a pele dentro da unidade de terapia neonatal. E alguns bebês também continuam fazendo isso no pós-alta, dependendo do peso da criança e também da aceitação e da Uhum. vontade dos pais. Mas o quanto isso fortalece o vínculo. E a mesma coisa vale para as massagens. Isso fortalece muito o vínculo. Claro que tem idades específicas, né? Então, normalmente a gente começa após 1 mês de vida da criança e a gente vai corrigir também, tá? A idade, quando o bebezinho é prematuro. Mas a massagem, ela traz o quê? A sensação boa, a minha mãe tá ali me acariciando. É um toque firme, mas é um toque suave, porque a gente não aperta o bebê. Foi o que a Fernanda falou. A gente pega com medo, assim, pegando com a ponta dos dedos. Não, a gente pega mesmo o bebê. E quando a gente vai trocar a fralda de um prematuro, muitas de vocês sabem, a gente tem sempre que tomar cuidado para não levantar aquelas pernas lá em cima. Então, leva o bebezinho um pouquinho pro lado, Pouquinho. ajeita a fralda, limpa o bumbum do bebê com o maior cuidado, porque a gente sabe que ali a gente pode desencadear algumas outras questões. E aí tem as questões também de refluxo, cólica, que vão Sim, acontecendo aí sim. nesse pós-alta, que lá muitas vezes não aconteceu na UTI neonatal, porque nem deu tempo, mas quando essas crianças vão embora, tudo acontece, né? Eles dormiam Tudo lá, agora não acontece. dormem aqui, porque é um aprendizado, né? E a gente tem que sempre levar isso em consideração e informar para vocês, olha, ele pode trocar o dia pela noite, tenha Sim, calma, tenha paciência, as coisas vão se ajustando, né? Ele tinha o horário da soneca, que a enfermagem, né, e os profissionais respeitavam e não tocavam aquela criança, porque é o momento do silêncio, para respeitar o sono. Mas a gente sabe que quando chega em casa, tudo muda. A UTI neonatal é uma coisa que eu falo muito. Ela não tem cor, ela não tem cheiro, né? Quando a criança, e a gente tem que tomar até cuidado, né? Nós, pais e cuidadores, quando a gente passa perfume, creme, né, no nosso corpo em relação a essa criança. Isso também é outra coisa importante. E aí, quando essa criança vai para casa, aquela casa tem cor, aquela casa tem sim, barulho, é o tem. ônibus, é a moto, a família falando, a televisão ligada. Então, tem tantas outras coisas e tantas informações, e o bebê precisa da informação. É através desses estímulos que ele vai começar a se interessar cada Começar vez assim. mais pelo meio, pelo aquele ambiente, e os movimentos vão acontecendo. Então, isso é muito importante dessa orientação que as famílias recebam sempre. Isso também vale principalmente para o pós-alta. E também saber que é através de nós que ele vai começar não só a saber como se comunicar e a dar sentido. Às vezes as mães chegam assim e dizem que ele está falando papá. Mas aí tem um papá de comer, tem um papá de papai. Então, isso aí você que vai ter que dar o significado. Então, as pessoas não compreendem que, assim, a comunicação precisa do outro. E cada vez mais a gente tem que fazer com essas crianças, manter esse contato visual sempre, evitar telas. Até 2 anos de idade, as crianças são zero telas, zero, zero, zero. Até 2 anos, criança nenhuma precisa de tela. E isso é muito importante, né, Fernanda? Assim, a gente já sabe, né, o quantos artigos científicos, né, falam sobre isso, sobre a importância dos pais não darem a tela para o bebê até os 2 anos. E a gente precisa lembrar do como a gente vai brincar com essa criança. E a gente precisa encorajar essas mães, porque dá trabalho. Então, eu falo que, Tá. assim,
a gente pensa em tudo, né, quando a gente tá grávida, na caminha, no bercinho, na roupinha, na decoração. Sim, Só que a gente acaba esquecendo do principal, falando do desenvolvimento motor, tá, gente? Que é um tapete no chão. É no chão, não é na cama, não é no sofá, não é no trocador. Não, não, não. É no chão. Um tapetinho específico para criança, aonde eu consigo higienizar esse tapete e colocar a criança ali para brincar. E isso a gente pode fazer desde os primeiros dias de vida quando essa criança está em casa. Eu sei que às vezes os pais não se sentem encorajados a fazer isso, mas vocês precisam fazer isso porque é através disso que o bebê vai fazer tudo isso que a Fernanda acabou de falar. Ele vai se comunicar. vai. Você vai falar com o bebê, ele vai interagir com aquele meio. E depois ele vai falar, ele vai levantar a cabeça, ele vai movimentar o braço, ele vai ter interesse em pegar um brinquedo, ou muitas vezes de pegar o controle, né? Que muitas vezes a criança adora o controle da televisão. E é ali que tudo vai acontecer. Até que chega um momento que aquele tapetinho, ele fica pequeno e o bebê tá no chão mesmo, direto no chão, Sim. porque ele se movimenta tanto. E é isso que a gente quer, deixar o bebê explorar o ambiente através do movimento. E eu não vou conseguir fazer isso se eu deixo os bebês contidos. Eu falo que é os containers, né? Os americanos adoram falar que são os containers. Gente, bebê conforto é para transporte, é segurança. O bebê precisa usar o bebê conforto para ser transportado, mas ele não deve usar o bebê conforto para dormir em casa. Ele não deve ficar preso naquelas cadeirinhas. Ali ele não se movimenta. O bebê está sempre no mesmo plano de movimento. E ainda tem as cadeiras que balançam. E aí, aquelas cadeiras que balançam, gente, o que que acontece com aquelas cadeiras? O bebê fica, acaba se autoestimulando constantemente, né, na mesma posição, e aquilo dali gera, ele tá sempre olhando para o mesmo lugar, e assim, o bebê precisa de vivência, precisa de chão, precisa de contato, e outra coisa, é tão simples brincar. Olha, você pode. Ah, eu não sei o que eu dizer para o meu bebê. Ah, eu tô achando que eu fico olhando pro meu bebê cantando ou falando, é tão estranho, não é estranho. Aí conta para ele seu dia. Aí eu cheguei em casa, ai, hoje papai trabalhou, hoje papai caminhou na hora do meu almoço, eu sentei numa praça e comi um sanduíche. Ai, hoje papai tá tão cansado, eu trabalhei tanto. Gente, é isso, o bebê vai ficar, se fixar nessa sua região aqui, até 3 meses, 4 meses, independente de idade corrigida, se você, o bebezinho prematuro pequenininho, você vai conter ele mais, vai botar aqui no seu colo, encosta aqui no chão, senta aqui, entendeu? Faz aquelas posturas mesmo, como dizem, eu tive eu fiz uma especialização uma vez com a fono de motricidade orofacial, que ela passou um período numa aldeia indígena. E os índios não têm refluxo, os índios não têm esses problemas alimentares que a gente tem, essa tendência a ter posturas inadequadas de língua e tudo, porque a postura da língua de lábio depende muito do meu core, do meu centro do meu corpo, né? E o que é que acontece? As mães carregam aqueles bebês constantemente, né? Aqui ou aqui, e aí eles ficam naquele movimento, e sempre posturas elevadas. O bebê nunca come naquela postura deitada, então não existe. O brincar é sempre mais em posturas elevadas. Então, o bebê precisa desse chão, desse contato com vocês. E conversar, não tem mistério, não tem um manual, o manual correto de como brincar. Como brincar é você estar ali para o seu bebê. Não é brincar com o celular na mão, não é brincar deixando o bebê no bebê conforto e ficando lá com o celular, não é brincar jogando todos os brinquedos no chão, liga a televisão ou liga a tela lá e deixa. Bota uma música. Música eu acho sensacional. Inclusive, tem trabalhos aí de desenvolvimento com bebês com música, desde bebezinhos bem pequenininhos. E aí você pode botar uma música, cantarolar ou não, botar um sonzinho ali de fundo, contar uma história, gente. A minha eu fazia muito na época. Eu fui incentivada pela chefe da unidade. Ó, na minha época, hoje você tem CDs aí, você tem tudo, né? Na minha época não existia. Então eu me lembro que ela viajou para os Estados Unidos, aí trouxe uma coleção de CDs de músicas. E aí a gente botava essas músicas, a gente pôde levar um sonzinho e também lia histórias. O que que aconteceu com a Amanda? Quando a Amanda foi para casa, ela só dormia contando histórias.
Então, ela não dormia. Aí você que se preparasse, porque se escolhesse uma história muito longa, ela ficava até você ler o final. Então, contar a história é sensacional. Se você não quer, não tem uma história na cabeça, ou não quer pegar num livro, conta uma história, imagina uma história. Entendeu? São fases assim Passa tão rápido. mágicas que a gente vive esse período. E eu sei que demanda muito. Nós estamos falando aqui com experiência de mães também. Eu sei que não é fácil, principalmente se o seu bebê você está preocupado com questão de desenvolvimento. A minha, por exemplo, teve problemas de estrabismo, teve um problema no coraçãozinho. E aí você tem que ficar acompanhando. Mas, assim, é uma fase que passa muito rápido. Eu acho que na hora que a gente começa a se demandar um tempo daquele dia, você acaba entrando numa rotina e se acostuma com aquele dia que você dedica um pouquinho ao seu filho. E aí, o que a gente vê depois é que depois desse primeiro ano de vida, eles dão um boom, assim, fantástico de... Não sei o que é que você tem experiência, assim, com seus bebês, mas, assim, eles, depois desse primeiro ano de vida, que a gente faz esse acompanhamento e fica mais próximo, a gente ganha depois mais liberdade de conseguir que esse bebê evolua melhor, aí até na parte motora, cognitiva e comunicação, linguagem, tudo. Passa muito rápido, né, Fernanda? Esses primeiros meses de vida do bebê são extremamente importantes, que é o primeiro ano, ele passa muito rápido. Então, eu falo que assim, a mãe não precisa brincar com o bebê o dia inteiro. Até porque o bebê precisa do ócio. Ele precisa descobrir como ele brinca sozinho. Onde ele olha sozinho. Mas ela tem que ter alguns momentos que ela, o pai quando chega, então, olha, eu vou esperar para dar o banho, né, no determinado horário, desde que não seja muito tarde, mas aí depende da rotina de cada um, né? A gente não interfere nisso. Mas qual é o melhor horário? O pai consegue chegar, consegue participar do banho, consegue conversar com essa criança. Eu falo muito da leitura para as famílias, eu falo muito para elas do balanço. Tem crianças que a gente tem que pedir, porque dependendo do desenvolvimento da que a gente observa e desses alertas, sinais de alerta, a gente precisa pedir para as famílias para que os bebês sejam mais movimentados. E aí, o que você falou lá na Índia, o quanto esses bebês já são carregados ou nas costas ou aqui na barriga Sim, da mãe. E aí, muitas famílias, quando usam um canguru, eu gosto que elas coloquem um bebê, porque o bebê está ali se movimentando. E não aquele bebezinho que está, meu Deus, não pode mexer, não mexe, não deixa ele se acordar, não deixa ele se movimentar. Ele gosta de ficar aqui quietinho. Não, ele não gosta de ficar quietinho. O bebê gosta de brincar. E o bebê, por exemplo, ao 4º mês de vida, se eu apresento um objeto para ele, um brinquedo, ele tem sede daquele brinquedo, ele vai em cima daquele brinquedo, que é a coisa mais sim, linda de ver. Se o bebê não faz isso, eu preciso estar atenta. Por que que o meu bebê não está fazendo isso? Né? Não é apavorando ninguém, mas são questões extremamente importantes e que hoje a gente sabe muito bem que pode impactar demais nesse desenvolvimento motor. Então, cantar para o bebê é a coisa mais linda, eles adoram. Você pode fazer isso na unidade de terapia intensiva neonatal, sim. conversar, olhar para o rosto do seu bebê, contar uma história, como a Fernanda acabou de falar. Balançar, dança. Você gosta de uma música X? Coloca a música, né? Desde que seja também apropriada para criança, né, gente? Coloca aquela música, dança, né? O manhês, muitas vezes, né? A gente fala que a gente também não deve falar errado com a criança de jeito nenhum, mas aquele pequenininho ali, cantar da sua forma. Muitas vezes a gente erra uma música que a gente está cantando para o bebê, mas eles adoram, eles prestam atenção e eles vão observando muito o nosso rosto, porque eles estão muito em contato com o nosso rosto, principalmente nos primeiros 3 meses. E eles começam a sorrir. E é que a coisa mais gostosa do que aquela criança sorrindo pra gente. Coisa mais linda. Aí vem a gargalhada. E aí vem cada coisa que, cada momento que a gente olha para aquela criança, a gente se apaixona. Mas também faz parte deixar o bebê com poucos brinquedos, não precisa nada exagerado, não precisa comprar nenhum brinquedo caro. Eu adoro os brinquedos não estruturados, ou seja, brinquedos que a gente faz. Então, muitas vezes, uma argolinha que seja apropriada para criança, com uma fitinha. Hum, Gosto das garrafinhas que você coloca dentro água e um pouquinho de purpurina para ficar colorida e sim, mexer, um arrozinho dentro da garrafinha. Os bebês gostam muito disso, né? Então a gente costuma falar: comprei um brinquedo sim. X pro bebê, e ele foi lá e gostou da garrafa, da garrafa PET. É isso, né? E é isso que a gente quer, porque a gente vê que ele está criando. E o bebê cria, conforme você dá esse ambiente, você dá essa oportunidade, você faz essa conversa com a Sim, criança e você proporciona um ambiente onde ele tenha
a capacidade, ele pode se movimentar, ele vai aumentando cada vez mais o repertório motor dele. Porque quando o bebê tenta alcançar um objeto, quando ele está de bruços, ele faz isso aos 4 meses de vida. Ele apoia o cotovelo e estica um bracinho para alcançar um objeto para levar na boca, quando ele está de barriguinha para baixo. Cada vez que ele faz o movimento, ele vai fazer de uma maneira diferente, porque ele está testando o corpo dele. Como ele faz, até com que ele vai fazer da maneira com que ele gasta menos energia. Porque o corpo é mágico, né, gente? É esperto. Eles vão descobrindo, e aí, se você não deixa ele vivenciar isso aí, se não deixa as coisas acontecerem, acaba que você vai prendendo muito o bebê e ele vai deixando. E outra coisa, quando o bebê vivencia isso aí tudo, ele vai, a parte motora do corpo todo vai ajudando ele e expandindo a caixa torácica, tudo isso aí, e vai saindo os sons. E aí ele vai começando a balbuciar, e a partir do 6º mês ele vai começar a emitir aqueles sons que se aproximam com o som da nossa língua, da língua paterna, da língua materna, enfim, da língua que os pais conversam ali com ele todo dia. E aí, depois, você vai começar, 6, 7, 8 meses, a dar sentido àqueles sons, e aí começam a sair as primeiras palavras lá perto do 1º ano de vida. Então, essa aí é mais ou menos a sequência. Mas o bebê precisou organizar todos os sistemas lá atrás para ele chegar até isso aí. São muitas informações. Esse 1º ano de vida, o cérebro está aceleradíssimo para conseguir juntar todas essas informações, amadurecer isso tudo e transformar isso aí no que você quer em coisas, em ações funcionais. Né? Que o bebê vai engatear, que o bebê primeiro sustentou a cabeça, vai sentar, sentar com apoio, sentar sozinho, depois vai engateando e depois ele vai caminhar, ficar em pezinho e caminhar. Então, assim, esse processo do 1º ano de vida, para o bebezinho que a gente está chamando mais atenção hoje, que é um bebê prematuro, é um processo que a gente precisa ficar atento, que qualquer desvio, você deve sim procurar, você, mesmo que, às vezes tem muitas mães que dizem, eu fui no médico, que sempre o primeiro é o médico, né, o neuro ou o pediatra. E, assim, a escuta desse profissional, que essa mãe está vendo, é importante. Porque mesmo que ela não fale em termos técnicos, mas é como a Tiana falou, observe se o bebê não está fazendo aquilo, se o bebê não está olhando tanto, se o bebê ainda não está movimentando muito a mãozinha quando está nessa idade já de 4 meses, que é para trazer a mãozinha para cá. Então, assim, para o meio do corpo, se o bebê ainda está muito em extensão, se o bebê ainda está com muito reflexo de Moro, muito reflexo de susto, quando ele não era mais para estar, porque com 4 meses ele já está conseguindo se movimentar mais contra a gravidade, porque o susto é exatamente que você diz, meu bebê assustou do nada, é porque a gravidade está aqui, agindo sobre nós todo tempo. Então, se eu não consigo me controlar ainda, não sei, eu tomo aquele susto. Mas isso aí são coisas que o bebê precisou, primeiro de extensão, ele vai brincando, né, com o corpo. Extensão, flexão, extensão, flexão, extensão, até ele saber que ele pode mandar nele, ele pode movimentar, como a Ana está dizendo. Eu posso ir atrás do brinquedo porque eu quero aquele brinquedo, eu posso pegar. Então, enfim, é testando. Às vezes a gente diz assim, que a gente não faz mais o que um bebê fazia. Que é aquela história, senta, levanta, senta, agora a gente já está sentindo o corpo, sentindo. Mas o bebê faz aquilo porque ele precisa brincar com isso toda hora. Então, não se enganem. Mesmo quando você é mãe a primeira vez, você sabe. Como a gente sabe, Fernanda, eu não sei, mas a gente sabe. Você não vai machucar seu bebê, você não vai derrubar seu bebê, não vai acontecer nada com o seu bebê. O que você precisa é mesmo procurar essas orientações para você fazer o melhor. Fazer sabendo, porque quando a gente entende o que está acontecendo, a gente vai fazer com muito mais. Eu sei, né, que eu estou certa. Às vezes vocês chegam até para a gente e a gente dá orientação, você diz, eu fazia isso. É isso. Pois é, tá vendo? Você fazia. Então, assim, a gente aprende a ser mãe depois que o bebezinho nasce. É isso. E aí eu queria terminar aqui agradecendo. Deixa eu só fazer um complemento aqui. Pois Eu falo que, claro. assim, a mãe, ela é a principal, e o pai, né, mas falando da mãe, ela é a principal especialista no bebê. Eu posso ser a isso aí fisioterapeuta, posso ser especialista no desenvolvimento motor, mas quem é especialista no seu bebê é você. E em cima do que a Fernanda falou,
quando você recebe a orientação correta, você ou já fazia, ou seu instinto de mãe estava ali. Então, você Sim. sabe, mas quando você entende o processo, fica tudo muito mais claro. E é isso que os pais que passam comigo, eles falam isso. Eu nunca pensei que eu tivesse que observar isso. E hoje, para mim, isso é tão claro e tão fácil de ver, e eu entendo as dificuldades, e hoje eu Pronto, entendo o resultado exatamente que eu isso. consegui com o meu bebê. Porque os pais precisam muito ser orientados, porque é eles que brincam no dia a dia com a criança. E eu sou aquela profissional que sou 100% a favor que todos os bebês prematuros, mesmo os bebês prematuros de 34 a 36 semanas, todos devem acompanhar com o fisioterapeuta. Todos, porque existem caminhos que podem acontecer aí de alerta que o bebê precisa ser acompanhado. Nem todos vão fazer fisioterapia. Eles vão ser Sim, acompanhados através de escala. importante também, isso aí. Alguns vão fazer acompanhamentos 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, enfim, dependendo, né, do como for a avaliação daquela criança e da demanda que a gente precisa buscar um desenvolvimento mais adequado possível. Agora, outros vão de tempos em tempos voltar, principalmente em marcos de idade dele, né, de fase de Sim, desenvolvimento, para a gente poder avaliar aquela criança e se ele precisar fazer fisioterapia, ele vai entrar, né, para fazer as sessões, ou não, olha, daqui a tanto tempo você volta para a gente avaliar de novo. Então, eu sou a defensora, sim, Fernanda, de todos os bebês passarem com o fisioterapeuta. Não caiam nessa que o próprio médico fala para vocês. Ah, em tal idade, se eu achar que o bebê deve ir, não, ninguém acha nada. Para vocês, mamãe, todos os bebês prematuros devem avaliar com o fisioterapeuta. Isso não quer dizer que o seu bebê vai precisar fazer toda semana fisioterapia ou 2 vezes ou eu 3 acho que vezes o por que semana. afasta muitos pais também, voltando aí, tempo tem mais alguma coisa para dizer, nunca para. Mas vamos lá. Eu acho que o que afasta muito essa questão da terapia, aquela história, ai, eu vou para o terapeuta e o terapeuta vai colocar o meu bebê em sessão, vai colocar meu bebê em processo de terapia. Não é. A maioria dos bebês que vêm para a gente, bebês prematuros, agora falando dessa história de físio, eu vou já contar aqui uma história de um bebê que não nasceu prematuro, passou comigo e, na verdade, ele não precisava de fono, ele precisava de físio. Então, sabendo que quando você pega um profissional que realmente é profissional, que nós estamos falando aqui do mundo que realmente existe todo tipo de profissional em qualquer área. Sim. Existem bons fonoaudiólogos, bons fisioterapeutas ou não, enfim, a gente não pode. A gente está falando da nossa história e do que a gente construiu como profissional até hoje. Então, assim, saber o que que o bebê precisa mais, porque a gente sabe que não adianta, não vai adiantar você passar não sei quantas sessões de fono, não sei quantas sessões de físico com o bebê que não precisa, que não vai demandar, porque o mais não vai adiantar. Eu acho que sempre o menos é mais, sempre, sempre, sempre. E o trabalho em casa com os bebês é que vai ser muito mais potente quando bem orientado. Não é que você vai ficar 24 horas trabalhando com seu bebê, não existe isso. Mas assim, com relação a essa parte da físio, eu peguei um bebezinho que foi encaminhado por uma mãe de gêmeos, isso lá em Fortaleza ainda. Ela morava no meu prédio. Essa mãe eu acompanhei os gêmeos. Ela foi embora e tudo mais. Mas manteve contato com uma pessoa, amiga dela, que foi morar no prédio também, no mesmo edifício. E o bebezinho dela ela estava observando que o bebê com 8 meses, ela é nutricionista, estava fazendo a transição do bebê. O bebê comia tudo, mascava tudo, mas ela notava que babava muito e uma língua muito, muito fora da boquinha, muito sem postura, e ela não entendia. E aí, resolveu me procurar, indicado por essa mãe dos gêmeos. Enfim, quando o bebê chegou para mim, o bebê tinha a coluna dele era assim. Como é que chama? É Quando cifose. ele tinha uma cifose. A postura dele era. Ele tinha 8 meses e ele tinha uma postura de um bebê de 2 meses. Ele tinha uma cifose, gente. Como é que ele ia colocar? Pensa aqui, se eu tivesse aqui falando com vocês, eu fosse assim, a minha boquinha estaria aberta e a minha língua estaria lá fora. Porque não tinha como eu ficar contendo essa língua. Principalmente um bebê que estava construindo essa estrutura. Então, ele tinha um tônus de core do abdômen muito, muito estranho. E a pediatra, a mãe foi procurar.
Porque a pediatra dizia, não, tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa de físio, não precisa. Então, resumindo aqui, eu fiz orientações de posicionamento, de como o alimento deveria ser colocado, como usar a colher para ajudar, porque eu faço orientações de MO, principalmente em bebês de motricidade, que é essa musculatura orofacial, tudo na função, tudo no alimento, porque você alimenta quantas vezes no dia? Então, já estou trabalhando, né? E posturas de como é que tem que ficar sentadinho, com o pé apoiado e tudo. Então, assim, eu não conseguia posturar. Eu não conseguia, porque era muito. E eu mostrei para a mãe, assim, olha, ele precisa, se você não tiver condições agora, eu já orientei, eu preciso que ele passe no físio. Eu gosto nesses casos assim, como eu conheço aqui, também agora conheço Ana, e aí a gente vai ficar mais próximo agora. E aí eu gosto de ir até na avaliação, porque quando você avalia, quanto insight você me dá, quanta coisa eu posso, Quanto a né, gente troca, né? melhorar, quanto você troca. Então, eu gosto sim de participar da avaliação da terapia ocupacional dos meus bebês, da avaliação da fisioterapia, porque ali eu já melhoro o que eu vou fazer no consultório também. Mesmo que não siga a mesma linha, não Não importa tem se a gente, problema. se a gente segue. Então, resumindo o que foi que aconteceu, esse bebê precisava de físio. Entendeu? A fono acabou naquele momento, porque eu já tinha passado todas as orientações, foi muito próximo de eu vir para São Paulo, e ele ficou com a físio e está lá super bem. Eu acompanho a mãe dele é muito ativa nas mídias, ela é nutri, mas não é nutri materno infantil. E assim, tá lá, morto de lindo, boquinha fechada, luminha no lugar, mas aí, né? Corrigiu o core, ele não teve nenhum dado, assim, ele não tem nenhum dado, a gente pesquisou, eu e a físio, não tinha nenhum dado, assim, de malformação ou de alguma síndrome, nada disso. Era uma característica, aí eu queria até que você falasse disso, um bebê nasceu a termo, mas teve esse tipo de desvio no desenvolvimento. Muitas coisas acontecem, Fernanda, por conta do próprio ambiente que a criança vive. Então, se a criança, a determinado momento, ela está sempre presa, né, em ninhos, nas cadeirinhas que a gente falou, são crianças que não têm oportunidade de vivência, de posturas e de se movimentar, uma hora isso vai ter um impacto muito grande no desenvolvimento da criança. Por isso que, além do bebê prematuro, todos passarem com fisioterapeuta, para fazer esse acompanhamento e não tratamento, mas pode ser que precise do tratamento, a gente passa em tantos profissionais, por que a gente não leva o bebê no fisioterapeuta? E falando agora desse bebê termo. Então, quantas coisas vão impactar? Então, dependendo do profissional que olhar, ele vai deixar. E aí, a hora que a coisa vai pegar, vai ser lá no 8º, no 9º mês mesmo. Nossa, mas olha como esse bebê senta. Mas olha como essa criança não sai do sentado e não vai para o bruços. Mas é uma criança que já deveria estar tentando se colocar em pé e ele não consegue. Então, muitos impactos do próprio ambiente e desse excesso, proteger os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, eu também protejo eles até hoje. Claro que a gente vai proteger os nossos filhos, mas o excesso da proteção e o excesso que a gente não deixa o bebê se movimentar e contém essa criança o tempo inteiro, aquela criança, ele é muito quietinho, tá? Ele é muito quietinho, mas ele faz tudo que ele tem que fazer ou ele é quietinho e não faz? Então, são coisas que a gente precisa estar muito atento. E existem posturas, né? Desde o 1º, 2º e falando agora específico do 3º mês, que se o bebê não faz, é para físio para ontem, não é para eu ficar esperando. E aí, muitas coisas que acontecem também, quando a gente se depara com uma criança como essa que você falou, são pais que tentam antecipar o desenvolvimento motor do bebê. O meu bebê tem 2 Também, meses e ele né? quer andar. Bebê de 2 meses não anda, gente. Esquece. Ele pode, por um reflexo de marcha automática, eu colocar e ele ir. Mas nessa idade ele já nem faz mais, Quer dizer né? que pode acontecer um desvio, tanto pelo excesso, assim, por querer fazer antes, por antecipar, por também não fazer. E a gente não ganha nada, quer dizer, o bebê não ganha nada com essa corrida. Nenhuma criança vai para a melhor faculdade do mundo porque ele andou aos 6 meses. Isso não existe, gente. Por favor, a criança tem Não uma precisa, né? sequência para ser cumprida. E aí as pessoas ficam colocando um monte de poltroninha, bebezinho sentado no chão, a todo custo, porque o meu bebê tem 4 meses, ele senta sozinho. Eu falo, bom, ele pode até, por conta de que você está incentivando tanto aquele sentado, ele não ter passado pelas posturas e tá aprendendo o que ele precisa, realmente até tá sentado. Só que o que os prejuízos isso vai causar lá na frente? Muitos.
E será que o bebê precisa disso? Com certeza não. Porque a fisioterapia vai ter uma demanda muito grande com essa criança depois. E aí, muitas vezes, Sim. né, o bebê chora, não quer fazer, a mãe também, né, acaba se incomodando. Então, a gente precisa prestar muita atenção em como as coisas acontecem. E aí, a mesma coisa. Olha como ele anda. 4 meses, ele já quer andar, já fica de pé durinho. Para que eu tô fazendo isso? Qual é o meu objetivo? O meu bebê, ele não vai andar antes dos 10 meses de vida. Claro, gente, tem um ou outro que com 9 meses realmente a criança se solta e vai. Mas Uhum. na sequência, né, na média da população, ele vai andar em torno de 12 meses. Tem bebês que um pouco antes, tem bebês que um pouco depois. Não adianta eu achar que um bebezinho com 4, 5 meses anda. Não anda, gente. E É aí, isso. depois que anda, todo mundo fica louco. Meu Deus, o que é que Não eu é? faço? Que esse É menino igual não um bebê de para. 4 meses sentado sozinho, sem segurar em nada. Ele pode até estar sentado, mas aí depois a gente conversa. Um bebê com 9 meses, o que ele faz? Ele só pega o objeto se está aqui, ele não sabe o que fazer com essa postura, ele chora porque ele fica frustrado, porque ele não consegue pegar um objeto que está um pouco mais distante. Então, a gente tem impactos absurdos no desenvolvimento motor do bebê. Então, muitas coisas podem acontecer. Um bebê que tem um tônus mais baixo, né? Isso não quer dizer que ele tem algum fator neurológico associado, mas um bebê que tem um tônus mais baixo, muitas vezes ele fica nessa postura, né? Então ele senta bem baixo aqui no bumbum, com as E costinhas bem fica arqueadas, fixado, não fazendo nenhum tipo de perninha movimentação. estendida. Não faz, então Não precisa. É um faz. bebê que já deveria estar sendo incentivado. Sim. Por que não está? Então, a gente precisa ter um olhar muito diferenciado para todos esses bebês. Claro que, em especial, o prematuro, que é o que a gente está falando aqui, porque ele tem demandas, ele tem riscos, sim, para o desenvolvimento motor dele, Sim. tanto cognitivo, quanto sensorial, quanto a Sim. fala, quanto o desenvolvimento motor. O alerta é, Mas o alerta é o muito alerta é grande. muito grande, mas assim, isso aqui que a gente está falando, na verdade, servem para Todos todos os os bebês. bebês. E saber que mães, vocês têm sim esse poder que a gente está dizendo. A gente tem o poder de ver, não, a gente não sabe de onde é que sai esse Eu poder, não não. preciso que o médico me encaminhe para fono, né, Não, Fernanda? Eu não posso ir lá e precisa. bater no seu Não consultório. Eu não precisa, preciso pode que ir o lá à médico encaminhe vontade. para E físio. fique tranquila, porque eu não vou fazer sessões, porque não Desnecessárias. adianta. Eu não vou ter retorno. O que a gente quer é ter retorno de o bebê ficar bem. Então não adianta fazer muita sessão, porque não vai Não, trazer. mas o quanto é importante o pai ir Mas as lá e falar como que eu orientações, faço? A como que eu orientação, o faço? acompanhamento. Exatamente. Isso não quer São dizer que vai uma tratar. mudança. Às vezes a mãe chega no meu consultório, mesmo com o bebê mamando, e são posturas tão. A primeira coisa que eu pergunto logo é como é que você faz em casa? Me mostra aqui como é que você faz em casa. Porque aí eu vou corrigir, eu vou só dar um ajuste ali para ficar legal para você. Eu quero que vocês fiquem bem. Não é que você precise de mim. Se você precisar, na verdade é o que eu digo. E eu acho que aí a Tiana vai já dizer para mim que concorda, porque para mim a terapia só dá certo quando ela acontece. Lógico que eu ver resultado na hora que eu estou fazendo é maravilhoso. Mas se eu não vejo, mas você me diz que está acontecendo No em dia a dia. casa, aí É eu isso. fico feliz. É isso. É isso que a gente quer, né? É a participação da criança, Aí eu é a fico feliz. atividade, é a criança com função, é a criança brincando. Esse é o nosso objetivo. É porque a criança vai dar, a criança, ó, não se engane, eles vão dar o jeitinho deles, mas se eles derem esse jeitinho de uma forma cada vez mais funcional, cada vez que economize, como você diz, economize energia e traga mais força, mais retorno, mais um retorno da musculatura e um retorno funcional, que é que a gente quer, que eles vão para a vida. E quem é que tem que entender de tudo isso são os pais, né? Cabe a nós informar, orientar. E eles que vão ali dentro do dia a dia, eu acho muito curioso, né? E me apaixono cada vez que eu oriento uma família a fazer uma determinada coisa com a criança em casa. E eles voltam, porque assim, eles têm um móvel diferente, eles têm uma poltrona, uma Sim, almofada. E aí eles voltam com um vídeo, ou eles chegam falando assim: posso te mostrar como eu tô fazendo? Vê se isso funciona porque a gente está querendo. Isso é sim, muito legal, porque a gente vai explorando também a criatividade dos pais. Isso me deixa muito feliz, porque com eu fiz os certeza. pais entenderem e conseguir, né, que eles entendessem qual é o movimento que a gente quer buscar com aquela criança. Qual é o nosso objetivo? Porque nós, né, Fernanda, a gente tem objetivos, curto, médio e longo prazo. Sim, Depende do quais sim. são as demandas daquela determinada Sim, criança. ninguém quer fazer tudo, ninguém quer conquistar, até porque isso aí é que é o bacana da vida, né? Você ir passo a passo construindo
o processo devagarzinho, e aí quando você vê, as coisas acontecem, fluem muito mais rápido. Mas eu quero agradecer a tia Ana, dizer que foi maravilhoso, amei nosso bate-papo de hoje, e pedir para ela falar um pouquinho da clínica, dizer onde é que a gente encontra ela aqui em São Paulo. Obrigada, Fernanda, pela oportunidade. Foi um prazer, uma troca incrível, que energia boa. Isso é muito bom. Bom, eu sou a tia Ana, sou da Helper Kids. Meu consultório fica ali na Vereador José Diniz. Vocês me encontram no Instagram, @Helper Kids. Também no YouTube, @Helper Kids, by Tia Ana. Eu também tô no TikTok, Helper Kids. Então, Helper Kids, Tia Ana é onde vocês vão me achar. Lá na minha página, eu informo muito, eu sempre abro caixinha de pergunta para poder ajudar as famílias, porque a gente sabe o quanto temos falta de informação e dificuldades de acesso a muitos profissionais. Então, eu faço questão de estar ali, de estar ajudando diariamente vocês com esse desenvolvimento do bebê ou em outras, né, tantas outras questões que cabem àquela criança de 0 até os 2 anos de vida, que é a população a qual eu trabalho. Então, @HelperKids no Instagram, no TikTok, no YouTube, vocês vão me encontrar. Pronto, tia Ana está em todos os Todos os locais. E agora está aqui também E agora no também estou aqui no Fono Talk. Ela vai sempre vir aqui, pode ter Vai ser certeza. um prazer. Eu sou a Fernanda, fonoaudióloga, dizer para vocês que está sendo muito bacana essa experiência de construir o Fono Talk com vocês. Então, não esquece de curtir a gente, seguir, acompanhar os vídeos. E as 10 primeiras mamães que acompanharam os nossos vídeos vão sempre estar ganhando um e-book de aleitamento materno comigo. Tchau, até o próximo.